Olá, está começando mais uma edição do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre uma das entidades mais tradicionais do ativismo ambiental no Brasil, a Agapan, que completou 55 anos de atuação agora, em 2026. Fundada em Porto Alegre, a entidade se destaca por um trabalho ininterrupto e totalmente voluntário na defesa do meio ambiente e da vida. Ao longo de mais de 5 décadas, a Agapan tem mobilizado a sociedade em torno de causas ambientais e na busca pelo equilíbrio do planeta. Mas o desafio permanece e como, hein? Exemplos: manter e fortalecer uma atuação voluntária diante das demandas crescentes da agenda ambiental. Como fazer isso, hein? Para tratar deste assunto, recebemos aqui nos estúdios o diretor técnico e científico da Agapan, Francisco Milanês. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É uma entidade que tem uma história, uma trajetória, mas olhando para frente, eu imagino, tem muito mais a ser feito. Estou errado, não? É totalmente certo. Agora, é interessante pensar o seguinte, que há 55 anos atrás, quando ela surgiu, ela é a primeira entidade ambientalista brasileira longe das outras, assim, ela foi, inclusive, inspirou criação de muitas entidades. Ninguém sabia o que era ecologia em 71. Tu falava ecologia, o cara, ouvia, uma ciência nova, não sei o quê. Então, as dificuldades eram gigantes, né? E era a ausência total, assim, de consciência. Hoje, a consciência, nesses 55 anos, cresceu muito. Eu diria que dificilmente vai encontrar um jovem que não tenha uma consciência, uma outra visão completamente diferente que era na nossa época. Como guri, eu entrei na Agapan, eu estava no ensino fundamental. Eu entrei no primeiro ano. Então, eu estou fechando em agosto. Não fui fundador, que ela surgiu em abril, e eu, em agosto, fecho 55 anos de Agapan. É uma história. É diferença de meses, senão daria para dizer, olha, eu vi esse bebê nascendo. Exatamente. Mas é muito próximo disso. Eu vi o bebê nascendo, porque... Então, o que acontece é que eu sempre digo, se não tivesse acontecido esses 55 anos de luta, como nós estaríamos hoje? Acho que nem estaríamos. Nossa. Lembrar que naquela época nenhuma indústria tinha tratamento de efluentes. Era largado tudo direto, como era produzido. Entende? Isso é uma das principais curiosidades que eu tenho. A diferença de lá, quando surgiu a Agapan, para agora. A gente já volta para esse assunto, para a nossa pauta específica de hoje, que eu tenho que abrir espaço para as notícias do dia, você sabe, né? No Momento 360. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a Selic para 14,5% ao ano. É o segundo corte consecutivo na taxa básica de juros, que antes estava em 14,75%. Agora foi reduzida para 14,5%, tá? O comitê enxerga o cenário mundial com cautela por causa do conflito no Oriente Médio. A guerra afeta a economia, em especial o preço do petróleo. No mercado interno, o Copom identificou que a atividade econômica mostra recuperação em relação ao último trimestre de 2025, com trajetória de desaceleração no acumulado de 2026. Segundo o Banco Central, o movimento é compatível com a estratégia de condução da inflação para perto da meta, pelo menos. As previsões do índice seguem acima da expectativa, no patamar dos 4,9%.
E o governo está atrás de explicações. Por que perdeu? Esta é que é a palavra. Perdeu. Lá no Senado, a indicação para o STF, né? Feito através do presidente da República, por que não foi aprovado a indicação de Jorge Messias? O Senado rejeitou esta indicação por 42 votos a 34, marcando a primeira negativa a um indicado desde 1894. Como eu disse, é uma derrota política, logicamente. A votação ocorreu após meses de articulação. Isso chama muita atenção. Foi uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Tensões entre Executivo e Legislativo. O resultado, especialmente em torno da condução da indicação, surpreendeu muita gente. E, certamente, o principal surpreso foi o presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal alcançou 1.402 condenações relacionadas aos atos considerados antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. As penas incluem prisão, medidas alternativas e acordos judiciais. O levantamento foi divulgado pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A maioria dos condenados recebeu penas mais leves, mas há sentenças que chegam a mais de 14 anos. O Judiciário mantém a atuação para responsabilizar executores, financiadores e articuladores. O caso é considerado um dos episódios mais graves contra a democracia brasileira recente. Vamos ao intervalo? Em seguida, voltamos para falar de políticas de meio ambiente, de proteção ambiental, de conscientização. Os 55 anos de ativismo ambiental da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção Ambiental ao Meio Ambiente. É rapidinho e nós já voltamos. Estamos de volta no Visão 360. Hoje o nosso assunto é meio ambiente. Mais precisamente, os 55 anos de ativismo ambiental da Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, a nossa querida AGAPAN. Nosso convidado de hoje é o Francisco Milanês, diretor técnico e científico da entidade. Nós abrimos o programa falando desta criação, desta origem, 55 anos atrás, e o senhor me contou que logo depois, meses depois da criação da AGAPAN, o então menino Francisco Milanês já estava integrado. Como é que era aquele começo, o senhor lembra bem? Muito. As reuniões eram na Associação dos Orquidófilos do Rio Grande do Sul, na Rua da Praia, que era meio ali na frente do Cacique, do Cinema Cacique. Uhum. E era uma salinha pequena e tal, que eles nos emprestavam. E para mim era um monte de velhos. Hoje eu olhando, eu vejo que eles tinham 30 e tantos, 40 anos, né? Era a maioria professores da URGS e outras pessoas. A Zilda Zimmermann ficou conhecida bastante. E eram todas pessoas sensibilizadas, né? O Lutzenberger tinha acabado de sair de uma multinacional de agrotóxicos, que ele era diretor e morou em vários países, ele estava morando em Marrocos. Ele largou, não conseguiu lidar com aquilo, voltou para Porto Alegre, era a terra dele, e pegaram ele porque ele era uma pessoa realmente, se expressava muito bem e tal, e virou o primeiro presidente da AGAPAN. Tanto que ele é chamado ainda o pai da ecologia no Brasil e um legado incrível, impressionante, né? Impressionante. Ele era uma pessoa com uma didática boa, uma capacidade de expressão e coragem, né? Que sempre é necessário para se posicionar. Então ele juntou essas coisas, tinha muitos acadêmicos, pessoal mais, vamos dizer, tímido, assim, então ele entrou e veio e fez abrilhantou e através disso acabou ganhando o Nobel Alternativo, né, de meio ambiente, que é uma honraria gigante, né? E então eram essas pessoas e problemas, né? Porto Alegre, para ter uma ideia, fazendo um pequeno voo a Porto Alegre de 1971. Não tinha flores na primavera, porque as árvores eram podadas
eram decepadas no inverno. Então os caras, é a poda, não sei o que, pintada de branco, os caule, uns troços assim absolutamente bobos, copiados da Europa, sem a lógica, né? Então, não tinha flores. Uma das primeiras lutas da Agapan foi contra as podas de árvore, ou, claro, a favor da poda só corretiva, né? Mas as podas genéricas. E aí Porto Alegre passou a ser essa coisa que vários amigos meus, americanos, de outros países, vêm aqui e ficam chocados na primavera, que é a explosão de... aqueles jacarandás, todos os moinhos de vento, não davam flor. E tu podes ver que, se tu olhares, a história está gravada nesses. São troncos grossos e os galhos bem menores. Esses galhos têm 40 anos, porque eram decepados, todos os anos deixava o tronco... Então, a árvore gastava toda a sua energia tentando produzir folha na primavera, rebrotar. E dava uma que outra florzinha quando dava. Então, hoje nós temos a cidade que todo mundo reconhece como uma das cidades mais lindas do mundo na primavera, graças a Agapan. Foi uma das primeiras conquistas. Outra conquista, Porto Alegre os morros estavam sendo todos minerados, pedreiras. Inclusive, a gente vê ali subindo Antônio de Carvalho, quem vai chegar na Protásio, tem aquela chaga, né? Sim. Aquilo foi... Como se fosse uma ferida, 72, 73, quando nós conseguimos proibir a mineração dos morros de Porto Alegre. Senão nós não teríamos, talvez, porque, morros. na verdade, lei ambiental naquela época não... Tinha leis muito genéricas, tinha o Código Florestal, já existia, que era bem antigo, muito bom, por sinal, mas eram na linha de Código Florestal, né? Não existia exigências, por exemplo, para as indústrias. Sim. Então era um negócio assim... Existia, para dizer a verdade, o Código Civil já de 1930 e o Código Penal previam, por exemplo, quem envenenar água é responsável, mas era só isso. Não dizia o que era envenenar, nem coisas muito elementares, não, totalmente. Nada profundo, né? Para dizer que estava descoberto, não, mas o problema é que não tinha nenhum know-how, inteligência, nem capacidade de prevenir e muito menos de cobrar, a não ser que fosse uma coisa muito evidente, né? E então, na verdade, a ciência da ecologia estava nascendo poucos anos antes, né, no mundo, que é a ciência das relações da vida. Então era uma coisa muito nova, porque a vida antes era estudada espécie por espécie, como se elas vivessem num outro universo, né? Então a ecologia revoluciona, porque ela diz assim, pô, mas para tu entender de planta, tu tem que entender de animais, porque os animais comem as plantas, quer dizer, então muda o comportamento. Os animais semeiam as plantas. Claro. Então existe toda uma relação muito refinada que hoje está se descobrindo, por exemplo, dos fungos, né, que eram tidos como decompositores, etc. E eles são o cérebro das florestas, na medida que eles levam informação subterrânea entre árvores. Né? Só a título de informação, o senhor tem formação Pois então. na área de ecologia ou é um abnegado, um voluntário que se apaixonou por isso? Como todo mundo na Agapan sou, mas só que eu me apaixonei muito antes. Eu estava no ensino fundamental, quando eu fui para o segundo grau, eu já estava estudando ecologia feito louco. Aliás, me convidaram para entrar na Agapan, um amigo meu que estava na faculdade, porque eu já li ecologia no primeiro grau, que era uma coisa muito incomum. Para tu teres uma ideia, a gente precisa localizar as coisas para entender. O primeiro livro de ecologia em português foi do Menegotto, Milton Menegotto, se alguém se lembra, professor de biologia de cursinho e outras coisas, em 74. Não tinha livro de ecologia. A gente lia em espanhol, em outras línguas. Então era um negócio muito novo. Tu falava ecologia, os caras... O que é isso? A gente se dizia ecologista, esse era o termo no início da luta. Mas assim, era uma coisa desconhecida, muito necessária, e as pessoas elas se uniram em torno de um propósito absolutamente sem lucro. Sim. Inclusive as pessoas, até hoje, eu acho que são voluntários, né? Totalmente voluntários. Totalmente voluntários. Mas vocês conseguiam achar, no caso de quem era jovem, ainda tinha a questão de ser estudante, tinha muita gente envolvida que achava tempo para dedicar uma parte da sua rotina para a Agapan. Sim, eu fui 6 vezes presidente da Agapan, né? E eu sou autônomo. Então, para mim, cada vez que eu entrar na presidência da Agapan, porque consome muito a pessoa, sim. Era uma fase de aperto financeiro. Então, mas todos faziam. Alguns tinham mais flexibilidade, mas igual um trabalho extra, né? Eram professores universitários. O Levigói, por exemplo, foi o segundo presidente da Agapan, o grande Flávio Levigói. Ele era da genética da URGS. Então,
O Celso Marques era do Aplicação da URGS também, o terceiro presidente, eu fui o quarto. Então, existiam essas coisas, mas de qualquer forma é um trabalho gigante para quem já tem o seu trabalho, né? Eu assim, ó, claro que é muita coisa, 55 anos de história, mas tem itens que são básicos, fundamentais, né? Por exemplo, que eu lembro, assim, a luta sempre muito forte contra o uso de agrotóxicos, Sim, né? sim. A questão do Guaíba, logicamente, porque isso sempre foi algo muito caro para a gente, né? Muito. O caso da Borregar. O caso da Borregar. A poluição ambiental. Olha só que interessante, geral. porque a gente diz que no Brasil nós fomos a primeira longe e tal, só que nós somos das primeiras internacionais. Nós somos mais antigos que todas as internacionais que tu conhece. Eu te desafio a dizer uma ONG internacional que seja mais antiga que a Agapan. Não, mas eu até nem tenho tanto eu digo, conhecimento para isso. Dizer, por exemplo, bem famosa, Greenpeace, mas eu imagino é mais nova que a Agapan. Agapan. Friends of the Earth, os Amigos da Terra, mais nova que a Agapan. Então, tu vê que é um pioneirismo aqui, o Rio Grande do Sul teve um pioneirismo planetário, né? Claro que eu não vou dizer que é a primeira do mundo, porque do Brasil dá para dizer fácil, porque não tinha nenhum registrado. E no mundo, sei lá, talvez existisse, né? Existiam antes, que as pessoas confundem muito, entidades de conservacionistas, que é outra coisa. Sim. Isso, a primeira do Brasil, que me consta, foi criada pelo imperador, que é a que geria a floresta da Tijuca, porque eles se deram conta que as nascentes do rio tinha que proteger. Então ele criou a floresta. Então as pessoas já não eram, aliás, naquela época eram menos trouxas, porque eles viam a natureza e viam. E aí criou a floresta da Tijuca para proteger a água do rio, né? Então, conservacionistas de criar parques e tal já existiam. Não existia a luta ambientalista, ela questiona a forma de desenvolver, a forma de viver, os valores, é uma outra questão muito mais profunda. E ela também, obviamente, luta pela conservação, tanto que a primeira lei que nós conseguimos foi antipodas, né? E tal. Mas é uma visão maior, né? Que foi a evolução que a ciência da ecologia trouxe, exatamente. Uma visão relacional da vida. Vocês chegaram a ter algum... Eu imagino que sim, mas tem que perguntar. Algum rótulo, esses caras são bagunceiros, querem atrapalhar o desenvolvimento, esses caras estão impedindo que a gente faça tal coisa aqui, um determinado tipo de obra ali. Muda o nome. Existia ou existe ainda? E sempre. Ecochatos, essa coisa toda. Também. E protetor de borboleta, de viado, isso tudo sempre existiu. O preconceito da época ainda era muito maior, né? E as pessoas sempre se defendem com um jeito mais brutal, normalmente, né? O que a mim nunca me incomodou, mas muita gente ficava chateada. E isso existia. Só para dizer um pouquinho, assim, dessa pioneirismo, junto com o Lutz saiu de uma empresa, ele era diretor, não era um funcionário, diretor internacional de uma empresa de agrotóxicos. A Agapan inaugurou, desde o primeiro dia a gente discutia isso. E produção orgânica. Então, por exemplo, dentro da Agapan, dentro da sede da Agapan, que era na João Teles, anos depois, nasceu a Comé, foi a primeira cooperativa de produtores ecológicos do Brasil, que era a agricultura orgânica, que não se chamava assim. A gente está falando de que ano, mais ou menos, isso? Isso foi em 78, 79, que surge a Colmeia. E a Colmeia, que durou muitos anos, foi a mãe da primeira feira orgânica de Porto Alegre, que é a do Bonfim, ali, a FAI, Feira dos Agricultores Ecológicos, que era a cooperativa dos agricultores ecológicos. Esse era o termo, porque não tinha esse termo orgânico, isso aí é um troço bem mais moderno e importado. Sim. E também não existia o termo ambientalista, que isso é uma coisa, é um anglicismo. Eu vou lhe dizer o seguinte, ó, eu sou também... Eu fui fundado mais ou menos no mesmo ano que a Agapan. Que legal. Para dar uma ideia de idade. Tem termos que não... O atual minha presidente época, também nasceu no Não, não fazia parte da nossa... O orgânico. Sim. Para nós. Transgênico. Não, isso nem existia. São coisas que vieram depois. A pesquisa em transgênico foi surgindo nos anos 74. Sustentabilidade. Era algo muito incipiente, assim, lá. Estou falando da minha infância lá, né? E é algo que hoje ela está em voga, está em discussão. Uns negam, outros aderem, né? Sim. Mas esse é o... Sim, isso tudo veio depois. O cenário. Porque o problema do ecologista, que é o termo que nós usávamos, é que em inglês, ecologist é ecólogo.
o cientista da ecologia. Então, acabou se importando esse environmentalista, que é o ambientalista. Mas eu me lido muito bem com o ecologista. E depois surgiu várias terminologias. O orgânico na época se chamava agricultura ecológica. Hoje, a agroecologia, isso tudo são nomes novos. Então, enfim, é uma evolução da descrição, mas a ideia é a mesma e às vezes a ideia evolui, porque, por exemplo, uma coisa é um produto orgânico, que ele não tem agrotóxico, não tem adubação química. Outra coisa é um produto agroecológico, que além de não ter isso, ele ainda cuida de várias questões ambientais, tipo, não é terra rasa para produzir sem veneno. Então, é uma relação mais refinada. Cuida da relação do trabalhador também, que na área rural a gente sabe que tem muito análogo à escravatura e outras coisas, então isso não é permitido para um produto ser agroecológico. Então, tudo vai evoluindo, né? Eu imagino que sim, mas eu queria saber o seguinte, nesta evolução, a gente fala de um grupo que começou com um determinado número de pessoas, que eu não sei quanto era lá na origem, e esse grupo aumentou muito, foi replicando essa informação, ou hoje a gente tem ainda um grupo limitado de pessoas que estão nesta ideia oficialmente? A minha vida me ensinou que qualquer instituição, cara, diz, tem não sei quantos mil, mas são 4 ou 5 que carregam a cada vez, vão se revezando, né? A cada vez. Então, isso é um fato e isso é em todas, uma empresa, em todas as instituições. Segundo, eu acredito o seguinte, na época, as pessoas ignoravam, talvez elas tivessem até sentimentos, mas elas ignoravam. Mas a verdade é que não tinha muito sentimento, porque gurizada caçava passarinho, é uma coisa que hoje tu vê os passarinhos na cidade muito melhores, ainda existe tráfego, mas né? Então ampliou muito essa sensibilidade. E a educação realmente absorveu, porque os professores são uma categoria abnegada e sensível, né? Que ajudaram a sensibilizar. Então eu diria que hoje, ambientalista pode-se dizer, no sentido amplo, pode-se dizer que toda a população é. É raro, claro, a não ser que tenha um interesse totalmente contrário, econômico, né? Mas aí tem um discurso, mas se tu vai ver, essas pessoas têm, às vezes, cuja vida destrói o meio ambiente, elas comem orgânico, dão orgânico para os filhos, entendeu? Então eles sabem muito bem o que é, mas ele não pode fazer o discurso porque é do interesse dele. Claro. Mas eu diria que, de uma forma geral, hoje, todo mundo está sensibilizado. O que nós não conseguimos traduzir ainda é isso numa prática, numa forma de viver que seja mais saudável. Porque nesses anos evoluiu uma coisa muito importante. Assim como evoluiu a consciência, hoje nós estamos com um nível de intoxicação e doenças degenerativas, que são doenças ambientais. Totalmente. Nós controlamos doenças infecciosas e tal, né? Mas as doenças degenerativas, os cânceres, os Alzheimer, são tudo doenças ambientais. Eu vi uma notícia, desculpa me interromper, claro. Uma manchete, na verdade, eu não cheguei a ir a fundo, mas de que um especialista atribui mais variados tipos de câncer, no mínimo 30% em relação ao que a pessoa come. Sim. Sim. Que a pessoa come. Isso determina muitas vezes discussão. o quadro da doença. Nem quem é. Não, gera. Porque os cânceres são respostas complexas que têm interpretações diferentes, não cabe entrar aqui, mas respostas a um ataque constante ambiental, né? E toxinas, entendeu? E aí o corpo acaba que as células perdem o controle de reprodução. E a célula tumoral é a nossa própria célula, que ela se desorganiza. Mas desorganiza, quer dizer, é sabido que a gente faz cânceres pela vida toda e o teu sistema imune vai ali. O teu sistema imune existe para isso. Essa célula está diferente. Pá! Né? E aí, quando tu estressa através da poluição o teu sistema imune, que ele não consegue mais dar conta, e tu ainda produz esses erros, daqui um pouco um erro desse ele não consegue combater. Que coisa, né? Então... Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. O Alzheimer, por exemplo, que é uma epidemia mundial, né? É um troço... Alzheimer, tu conhecia, quando era guri, 1 ou 2 pessoas que tinham. Pois então, eu não sei se são os relatos que aumentaram muito, ou se são os casos mesmo. Não, o Alzheimer está relacionado a alguns agrotóxicos, inclusive o mais vendido no mundo, e está relacionado... E tem várias
pesquisas, não é a minha opinião, são pesquisas demonstrando o mecanismo, inclusive a toxicidade de alumínio, que é uma coisa que a gente usa muito, panelas, não sei o que lá, também está ligado ao Alzheimer. Então, tu vês que é uma questão ambiental que nós estamos nos envenenando. E as doenças, aí tu vê doenças nervosas, a gente está medindo. A depressão está ligada a questões ambientais. E a depressão é outra epidemia mundial. Diz que é a doença, né, do século. Do século. Quer dizer, era do século passado, mas nós acho que mudou o século, mas não... Não, mas agora cresceu, porque está entre os jovens. Sim. Que o jovem tem uma capacidade de absorção de toxina muito maior, porque ele tem o sistema imune a mil. Mas então deixa eu aproveitar que eu falei em alguns itens antes, agrotóxicos, a proteção do guaíba, que eram itens assim muito caros para a Agapan e que ela se debruçou muito nisso aí desde a sua origem. A própria poluição ambiental, quando eu falei do caso da Borregar. Hoje, existe um desses itens que preocupe mais? Muito, vários. Infelizmente, nos últimos anos, que nós tínhamos que, com a questão climática, mas não é só a questão climática, a questão de saúde humana, que é mais importante ainda que a climática, nós tínhamos que estar revendo a nossa forma de estar no mundo. Não é contra a empresa, as pessoas dizem os caras são contra o desenvolvimento. Ao contrário, o desenvolvimento verdadeiro da qualidade de vida, e não tira, né? Então nós tínhamos que estar revendo isso, adaptando, mudando, e não estamos, porque esse discurso de sustentabilidade, infelizmente, virou mais marketing que fato. Eu não estou dizendo que não tem pessoas sérias no meio, mas a maioria não é. Não é, infelizmente. Eu trabalho com isso a vida toda, esse é meu ganha-pão, e não é. Então, hoje que nós tínhamos que estar revendo a sociedade para salvar nossos filhos e netos, pelo menos, a gente está acelerando. Então, vou te dizer 3 exemplos. Aliás, bem interessante, falando nos 55 anos, no pioneirismo, em 95 me convidaram para uma consulta mundial sobre celulose, em Londres. Inclusive financiada parcialmente, pelo menos, pelas indústrias, pela pressão mundial que tinha. E eu digo, pô, mas por que a Agapan, no Brasil, é muito simples. Vocês são os primeiros do mundo. Nós fomos os primeiros do mundo a fazer uma luta contra a celulose. A primeira entidade ambientalista no mundo. Em 72, quando começa a operar a Borregar, um ano depois, nós começamos a luta e ela não tratava efluentes, eram milhares de toneladas de ácido sulfúrico e soda cáustica direto no Guaíba, sem tratamento. E ficou mais de 10 anos, assim, ameaçando o governo, até que se conseguiu fazer uma pressão, o governador disse, se não tratar até tal data. E eles não trataram. E foram fechados. E uma vez fechados, olha que interessante isso. Isso é legal porque responde muitas perguntas. Uma vez fechados, eles tiveram que fazer todo um tratamento, um projeto de tratamento e tal. Quando eles reinauguraram, eles passaram a ser exportador de pasta e dar prejuízo, porque dá prejuízo, para a Noruega, claro, realizavam um lucro lá, pasta simples, e passaram a produzir o papel mais famoso do mundo, mais premiado, que é o Rio Pel. Porque eles poluíam a própria qualidade do papel deles, não podiam produzir com particulado do ar, etc., do carvão. Então, eles diziam assim, por que não nos pressionaram antes? Que nós estamos ganhando dinheiro muito agora. E aí faziam propaganda, tratamos assim, mas foram forçados. Eu não morava aqui naquela época, as pessoas que presenciaram dizem que era um cheiro insuportável. O fedor, isso era do ácido sulfídrico da queima do carvão mineral. Isso sem falar no Guaíba, logicamente, né? Que recebia diretamente os efluentes. Mas o cheiro é que as pessoas se incomodavam. O cheiro era muito perceptível e isso gerou... o vento, era um horror. E gerou a reação da população e depois, então, a reação das próprias autoridades que exigiram essa modificação e, por fim, então, a punição que aconteceu. Isso. E o pior, é interessante como o ser humano funciona, né? O sulfídrico, que é o gazinho da ampola de fedor, aquele. Sim. É o ácido sulfídrico, ele fede muito e tal, mas o pior é que ele no ar, ele se combina, H2S, ele se combina com a umidade do ar e vira H2SO4, ácido sulfúrico, que dá a chuva ácida, que mata a planta, que descora a pintura dos carros, etc. Então, isso tudo nós tínhamos em grande quantidade. Hoje temos menor, graças à Agapan. Mas é que as coisas elas vão mudando com o tempo, né? A gente vai tendo outras demandas. Eu preciso fazer um intervalo e já a gente volta falando sobre os 55 anos da Agapan. E as lutas atuais também. Por exemplo,
nós temos a questão do plano diretor, e a Sim. Agapan já se manifestou, até porque também tem a preocupação com construções muito altas em determinados locais aqui da capital. Então a gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui no Visão 360. O Visão 360 de hoje fala sobre os 55 anos da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção Ambiental. Nosso convidado é o Francisco Milanês, diretor técnico e científico da Agapan. A gente estava falando da origem, dos problemas com a Beauregard, nós nos referimos aí à década de 1970, os desafios depois, com agrotóxicos. Vamos falar um pouco mais dos tempos atuais, assim. Hoje, a grande preocupação, eu acho que não dá para ser definida em um assunto, ok? Mas, especificamente do ponto de vista aqui, da região metropolitana, por exemplo, vocês têm uma bandeira específica que gere mais preocupação? Sim, temos pelo menos duas muito fortes. Uma é o plano diretor, porque está sendo renovado, não só em Porto Alegre, como em várias cidades, né? E é importante dizer que o inimigo das cidades no mundo inteiro, não é em Porto Alegre, chama-se especulação imobiliária. Isto não é construção civil, porque muita gente ouve e gosta de ouvir coisas e distorcer. A construção civil constrói as cidades. Pode-se fazer cidades maravilhosas ou cidades péssimas. O especulador é aquele que gosta de pagar pouco e cobrar muito, né? Que entra, faz uma porcaria, vende para as pessoas e foge dali. Às vezes nem é dali, né? Então, a especulação imobiliária faz isso. Tem cidades na Inglaterra fantasmas. Tem cidades na China fantasma. Sabe que os caras constroem, pegam investimento, aquecem dinheiro, fazem milhões de coisas e não tem nem para quem para morar. Né? É um investimento que um dia vai dar, o cara não está precisando, porque ele está ganhando demais, às vezes de forma não lícita. Né? Então, a gente já ouviu falar de lavanderia, né? Quem não conhece esse termo, chama-se aquecer dinheiro ilícito. Então, a especulação imobiliária é contra. A construção civil ela pode ser boa ou má. Aí cabe às pessoas, né? Mas tem muita gente séria trabalhando. Então, um plano diretor, que é um regramento da cidade, e aqui eu falo como arquiteto urbanista, ele é uma lei para controlar os abusos, para dar regramento, para organizar o crescimento da cidade. Quem é que tem interesse contrário o plano diretor ser um bom plano? A especulação imobiliária. Não é a construção civil. Eu sou arquiteto, eu acho ótimo. Tem que ter afastamento, tem que entrar só nos lugares, tem que as pessoas respirar, né? Mas o outro não quer, ele quer construir um máximo naquele terreno. Pois é, inclusive há aí a discussão... é o que está acontecendo no plano. Há a discussão aí de possibilidade de prédios, por exemplo, com 130 metros. É um absurdo, é um absurdo. A posição de vocês é totalmente contrária. Claro, porque isso pelo aí... que é sombreamento, pela... Em todos os sentidos. Isso explode a infraestrutura urbana, porque tu pega e larga aquilo é uma cidade, um prédio desse é uma cidade, larga tudo ali no cano, aí começa a dar problema para todo mundo, de consumo de água, de esgoto, de consumo de energia, né? E os caras, obviamente, não mudam isso. Eles lançam o troço e depois a cidade que se ajeite. Ou seja, eles privatizam, que a gente chama o lucro, e dividem com todo mundo o prejuízo. Eles não pagam, né? Então, esse é o problema. E, sobretudo, é assim, ó, para eu poderia ter prédios altos na cidade, mas aí eu tenho que ter um plano de afastamento que permite todos os prédios ser saudáveis. Eu não posso, nos terrenos que foram planejados para casas individuais, botar um prédio alto, porque eu vou ralar esse de 130 no centro, que estava aprovado, nós judicialmente trancamos. Ele ia sombrear igrejadores até não sei o quê. É uma loucura, ele ia sombrear mais de uma quadra. Entende? Então, as pessoas que investiram ali a sua vida inteira, trabalharam para ter sua casinha, iam ficar apodrecendo, mofando, porque um cara queria ganhar dinheiro demais num terreno só. Em vez dele comprar vários e fazer, ele quer, porque é vontade. Mas aí, deixa eu lhe perguntar, o poder público, ele compra essa ideia ou ele é pressionado de alguma forma a rever algumas coisas que já estava disposto a fazer? Olha,
Eu diria que lobby existe e é justo, eu não sou contra as pessoas conversarem e fazer propaganda do que querem, né? Agora, essa pressão é monetária, normalmente. Essa pressão paga campanhas. E essa pressão, por exemplo, agora nos debates do plano diretor, tu vê vereadores, né, que é eles que vão aprovar a lei, né, óbvio, vereadores constantemente lá, interessados e tal. E muitos que nunca aparecem, que não defendem e votam pela... E aí eu explico, se eu não tenho nem argumentos para defender o que eu estou votando, que tipo de coisa me move para votar contra a sociedade, contra o interesse dos cidadãos, que é para quem eu trabalho, né? Porque quem paga salário de prefeito, vereador, em toda parte do mundo, governador, presidente, somos nós. Então o cara está lá para defender os nossos interesses, não de alguma empresa que financie sua campanha, coisa assim, não, aí está tudo errado, né? Uhum. Ele tem que defender o interesse público e ele tem que ter uma postura pública. Então eu vejo assim, os caras não participam de... A maioria que não participa de determinadas leis, pode ser de árvore, pode ser de plano diretor, depois é a que vota fechadinho. Eu queria saber se essas mesmas pessoas elas estão tão ativas assim quando se fala em sistema de prevenção contra cheias, por exemplo. Né? Por exemplo, Porto Alegre, agora, já que estamos falando da capital, né, gaúcha, Porto Alegre há 70 anos é protegida, a enchente não chegou na altura da proteção. Porto Alegre é uma cidade que é caríssima, essa proteção foi construída há 70 anos atrás. É caríssima, funcional e etc. Então nós tínhamos uma proteção, que agora eu não vou dizer de cabeça, mas digamos que seja 6,50, a enchente chegou em 6,35, então não podia ter entrado uma gota em Porto Alegre. Só entrou porque nos últimos anos não foi feita a manutenção. O caro é construir barragem ao redor da cidade e tal. Isso estava feito. Ninguém fez, foi feito há muito tempo atrás. E o barato não foi feito. Renovar as borrachas, lubrificar, fazer os motores das bombas funcionar e das eclusas. E por isso entrou água em Porto Alegre. Entrou água no castelo porque esqueceram de fechar a porta. Invadiram o castelo, né? O Forte Apache, porque esqueceram de fechar a porta. Isso é uma coisa que preocupa, até porque esse ano tem uma previsão aí que, tomara que não se confirme, né? Mas uma possibilidade de grande volume, né? De chuvas. Isso. Dizem as autoridades que nós estamos mais protegidos. Eu só acredito vendo, mas eu não gostaria de ver. Eu também não gostaria. E eu vou dizer mais, em setembro, não é? Num programa como esse, quando aconteceu aquele 7 meses antes de maio, né? Setembro de 23. Sim, que nós tivemos já um aviso muito forte. Entrou água na Mauá e não fecharam os portões, entrou água na Mauá. Eu disse... Os caras, não, mas 70 anos, isso aí não vai... Né? Eu digo, vai ter mais seguidos e também, eventualmente, maiores. Mas vai ter mais seguidos, do mesmo tamanho já era o suficiente. Né? 7 meses depois teve. O que foi feito de setembro até? O órgão que seria o DEMAI, que é o órgão que seria o responsável, porque acabaram, poucos anos atrás, acabaram com o primeiro, isso é interessante, primeiro departamento de esgotos pluviais de chuva, né? Do mundo em Porto Alegre. O primeiro do mundo, não é o da América Latina, do mundo, foi desativado pelo prefeito anterior. Simplesmente fechou. Fechou e mandou os funcionários para o DEMAI, que é esse de água tratada e esgoto, né? O outro era só de chuva. Muito bem. O DEMAI teve o maior superávit no final do ano, 435 milhões em 2023. E não investiu para arrumar o que em setembro foi avisado e em maio destruiu. Milhares de pessoas ficaram sem casa. Milhares de pessoas, não faltava dinheiro, sobrava, não foi feito nada. E era detalhe, era arrumar um motor... mas o detalhe que faz toda grande a diferença, né? Não adianta eu ter toda a proteção do mundo e deixar a porta aberta. Assim como eu não posso considerar também que o cidadão comum seja um detalhe. Por que eu estou falando isso? Nós estamos cobrando, e isso é papel nosso também, meu, seu, as autoridades, o poder público a fazer a sua parte. E eles deixam muito a desejar. Mas nós precisamos falar da população, que não tem a educação
ambiental. Sim. Muito das coisas que acontecem, de alagamentos, de boca de lobo entupida, é culpa também da população. Sim. O que, na sua opinião, é possível fazer para a gente ter uma melhor educação ambiental? Bom. Em primeiro lugar, tem que ter vontade política, porque as escolas, pelo menos as escolas públicas, que são a maioria da população, estão na mão dos governos, né? Então, precisa ter. Segundo, tem que ter uma educação ambiental. Hoje já existe alguns exemplos, ainda é muito pouco, infelizmente, já era para ser em todas as escolas, mas tem que ser uma educação ambiental voltada à prática, a não jogar PET em arroio porque ele entope, sabe? Agora, vamos lembrar o seguinte, por exemplo, que eu não vejo multas, mas grande parte do entupimento das vias de dreno de chuva se dão por terrenos que são... O cara compra, arrasa tudo, deixa solo nu, naquela chuva é só olhar no asfalto. Ou escorre tudo. Toneladas de solo são perdidas ali e vão parar dentro dos canos, entupindo tudo. Então, esse cara tem que ser multado, porque tu tem que fazer num projeto, tu tem que fazer uma previsão para proteger o solo e não deixar. Então, isso são toneladas. As pessoas contribuem com coisinhas também. E eu concordo, todos têm que contribuir. Aliás, uma coisa que eu me lembro aqui, bem-vindos à Agapan. Esse interesse é nosso, nós não ganhamos nada, exceto o prazer de ter ajudado um pouquinho a tornar a vida melhor, mas a gente não ganha, mas precisa é um ato de cidadania. Todos estão sendo atacados, a saúde de todos, então venham participar. Por exemplo, do CS atual, nós temos uma celulose que nós lutamos e ela foi quadruplicada e nós falamos que ia dar acidente, que era perigoso. Nós lutamos para que tirasse o derivado de cloro. Cloro produz as substâncias tóxicas mais tóxicas que existem. Do DDT, a dioxinas, que são a família mais tóxica que existe, aos famosos outros clorados perigosíssimos, furanos. Bom, nós queríamos tirar uma coisa do processo. Dá para produzir hoje, se for na Europa, os caras dão em ti. Vou abrir uma celulose usando dióxido de cloro para branquear isso, para branquear o papel. O cara, não, tu vai usar peróxido ou ozônio. Ozônio, todo mundo já sabe o que é. E o peróxido é água oxigenada. Água oxigenada. Então, não tem nenhum risco, porque não tem cloro. Cloro é um troço perigosíssimo. São milhares de toneladas de cloro jogadas e AOX, que é os compostos perigosos, por dia. Foi quadruplicado. Já deu acidentes, são abafados, mas já teve 20, 30 funcionários, mais de uma vez, acidentados, que nós falamos, intoxicados. E o interessante é o seguinte... querem abrir em Barra do Ribeiro uma maior ainda, que é do lado de Guaíba. Então nós vamos ter a maior celulose do mundo, que a diferença é assim, não, mas nenhuma celulose do mundo, assim, ou raríssimo, para não dizer nenhuma, talvez exista alguma, larga efluente em água doce. Nós largamos os efluentes em água doce, no Guaíba. Entende? Os caras largam no mar, tratado e no mar, para diluir mais. Em água doce que nós captamos água. Nós bebemos toda a água de Porto Alegre, de Eldorado, de Guaíba e de várias da região metropolitana vem do Guaíba. Então, joga veneno mais perigoso que existe, as substâncias mais químicas, mais reativas que existem, que causam más formações de filhos, que causam todos os tipos de câncer e coisa. E nós querem duplicar. E nós estamos brigando agora, porque querem duplicar, querem fazer seria a maior celulose do mundo, só que em água doce, que ninguém faz. O senhor agora me despertou aqui uma pergunta, o senhor falou assim, nós estamos lá disponíveis, voluntários, a sede fica na João Teles, é uma sede física? Não, isso foi a segunda, nem foi a segunda, foi a terceira. Onde é que... Hoje está na Borges de Medeiros. Mas o lugar melhor para encontrar o pessoal da Agapan é na feira de isso que eu ia perguntar, você se reúne, vocês costumam se reunir? Sim, nós nos reunimos na sede, mas como é voluntário, não tem ninguém lá, entendeu? E na feira, nós temos uma banca na feira de agricultores ecológicos, na primeira quadra ali do Bonfim, na frente da igreja Santa Terezinha ali, nós temos a banca da Agapan.
Ali é um dos lugares para encontrar, conversar, tem camiseta da Agapan, tem coisas, né? Então, isso é muito importante. Pois é, isso que eu ia perguntar, como é que vocês tiram recursos para se financiar? Não tiramos. Não tiramos. É por amor? Eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar 3 exemplos aqui que eu acho que são importantes. O Parque Fernando Noronha, que está com problema e não sei o que, quem criou o Parque Fernando Noronha foi uma luta exclusiva da Agapan, até porque não tinha outras entidades na época. Nós criamos o parque. Quem criou o primeiro plano de manejo de parque, fazia os parques e não fazia plano de manejo. Foi luta da Agapan, criaram, foi em Fernando Noronha. E eu, quando entrei na presidência da Agapan, isso alguns anos depois, a primeira coisa que eu assinei foi um processo contra o governo de Pernambuco, que não estava cuidando do parque, controlando a ida, estava vendendo mais gente que podia, estava impactando. Ganhamos contra o governo. Então, a Amazônia, o famoso Década da Destruição, foi um filme feito por ingleses que botou a Amazônia no mundo. Porque não se falava ninguém da Amazônia, até poucos anos atrás. A Amazônia, o Lutzenberger foi levado lá, mostrou que os colonos gaúchos que estavam sendo jogados na Transamazônica estavam rapando tudo e não iam durar muito tempo. E ele falou, e vai ser assim, assim, assim em 10 anos. 10 anos depois, eles se deram... uma produção de 10 anos é loucura, né? Eles voltaram, levaram ele, e ele mostrou que tudo que ele tinha falado, que dizia que nós éramos exagerados, sempre ouvimos isso, era pior, estava pior, entende? E isso botou a Amazônia num momento, em termos de Europa, pautou a Amazônia, digamos assim. Década da Destruição, tem no YouTube, eu recomendo verem. A natureza, ela dá seus avisos. Sim. Ela dá seus avisos. Sim. A gente tem que ficar atento, mas, logicamente, nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Isso é inadiável. Isso é uma cidadania básica. Então, se as pessoas quiserem, dá para ir lá na feira. Isso. Por exemplo, todo sábado, vai lá, dá uma visitada, conversa com o pessoal, quem quiser já participar. Já compra os orgânicos, já também compra melhor. Os orgânicos, isso. Que não são mais caros, porque a pessoa diz, orgânico é mais caro, orgânico é mais barato. Aí tu vai dizer, pô, mas o quilo é mais caro. É verdade. Só que se tu pegar, hoje, todas as pesquisas estão mostrando, a capacidade nutricional de uma uva orgânica, por exemplo, tem 6 vezes mais resveratrol, que o que interessa não é o açúcar, não é a fibra, é o resveratrol. Se a pessoa come uva, porque faz bem para o sistema imunológico. Tem 6 vezes mais que a uva comum. Então, se ela custa R$ 1,50 a mais, ela alimenta 6 vezes mais, então tu pode comer. Mas essa questão do preço é muito relativo, porque... Muito relativo. Eu acabei de falar aqui do médico que disse que 30% do câncer registrado no planeta deve ser em virtude da alimentação. Bom, se isso aí tem valor mensurável, eu acho que é bem mais caro do que o preço do orgânico. Mas então eu digo assim, e as pessoas dizem, não, mas eu não tenho dinheiro. Tu come? Muito bem. Tu compra uma coisa, se tu comprar orgânica, tu vai comprar metade e está mais alimentado. Muito bom, muito obrigado pela presença aqui. Conversamos com o Francisco Milanês, diretor técnico e científico da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, que completou 55 anos de ativismo ambiental. Sucesso, que seja uma caminhada longa ainda, porque desafios não faltam. Muito obrigado. Um prazer, estamos sempre à disposição aí. E essa luta continua, né? E a gente agradece a sua companhia, você que está sempre conosco aqui no Visão 360, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. A gente se vê na próxima. Bom descanso. Tchau.